as 15 principais perguntas e respostas na entrevista de emprego. Olá, meu nome é Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala de Emprego, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 23 anos e hoje eu preparei um vídeo especial, mas digamos que é um vídeo um pouco mais longo com as 15 principais perguntas e respostas nas entrevistas de emprego. Só para você entender, para eu descobrir isso, eu fiz um levantamento, uma pesquisa com mais de 250 recrutadores do Brasil inteiro, para saber quais são as perguntas mais importantes que os gestores e que vocês de RH têm perguntado nas entrevistas de emprego. E aí eu cheguei a essas 15 perguntas que eu vou falar agora. Então, se é o teu caso, você está participando de algum processo seletivo, está participando de alguma entrevista de emprego neste momento, recrutamento interno, recrutamento externo, fica até o final do vídeo, porque eu vou explicar exatamente quais são essas perguntas, tá bom? Eu vou vir falando da 15ª, 14ª, 13ª, em termos de recorrência, ou seja, que realmente está na entrevista de emprego. Então vamos lá. Em 15º lugar, que os recrutadores perguntam muito, o que é? Me fale dos seus pontos fracos. Essa é uma pergunta que cai bastante, tá? Aproximadamente 42% de recrutadores e gestores perguntam sobre isso. E o que eu posso te falar sobre essa pergunta? Quando perguntar dos seus pontos fracos, dica de resposta: procure trabalhar pontos fracos que não tem muita relação direta com a vaga, tá? Então eu vou dar um exemplo. Se o meu cargo é para médico, eu posso dizer que o meu ponto fraco, por exemplo, é falar em público. Tudo bem? Agora, por exemplo, se eu sou um cirurgião médico, eu não posso dizer que meu ponto fraco é coordenação motora. Você está entendendo? Então é importante você ter um ponto fraco que não tenha tanta relevância com a vaga. Vamos supor, eu sou contador. Eu posso dizer que o meu ponto fraco é a falta de domínio, por exemplo, de uma destreza manual muito grande, mas que eu sou muito bom com sistemas computacionais. Então, o teu ponto fraco não pode ter muita ligação direta com a vaga. Esta é a 15ª pergunta mais importante no processo seletivo para RH ou para gestor. Vamos para a 14ª, sem perder tempo, eu vou trazer 15 perguntas e respostas. 14ª, comum também, me fale dos seus pontos fortes. Me fale dos seus pontos fortes, né? 49% das entrevistas de emprego realizadas no Brasil se pergunta isso. Como é que eu falo dos pontos fortes? Procure falar de pontos fortes que aumentam a importância em relação à vaga. Então, vou dar um exemplo aqui. Se a minha vaga, por exemplo, é para veterinário, meu ponto forte, olha, eu tenho um amor muito grande nos animais. É um ponto forte. Ou eu não tenho medo de animais. Esse é um ponto forte. Eu não posso dizer que o meu ponto forte, eu tenho uma habilidade enorme de falar em público. Para qual público? Canino? Gatino? Gatino não. Como é que é? Enfim, gato? Miau, não sei. Você precisa criar pontos fortes que melhor se relacionam com o perfil da vaga, tá bom? É assim que você responde os pontos fortes. Não é qualquer ponto forte que vai servir. São pontos fortes que sublinham a vaga, tudo bem? Está muito comum esse tipo de pergunta também. Vamos para a 13ª pergunta mais importante. Você vai comigo até a primeira? Para que você veja a pergunta e a resposta, como é que você vai preparar. Então vamos lá, esse é um super tutorial aqui do Sala de Emprego. 13ª. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Pelo que eu apurei, 50,3% dos recrutadores em entrevistas com gestores estão perguntando isso aí do animal, tá? Se você fosse um animal, qual animal você seria? Resposta correta. Não importa o bicho que você seria. O que importa é a qualidade que você atribui ao bicho em relação à vaga. Vou dar um exemplo. Eu estou participando para um cargo de auditor, tá? E aí eu falo, olha, um animal que eu seria era a águia, porque a águia ela é muito atenta, ela percebe detalhes, ela nota coisas que ninguém observa, e é por isso que eu seria uma águia, eu tenho muito dessa característica. Na verdade, eu peguei uma característica do auditor, que é a observação,
e coloquei no animal águia. Mas posso trocar o bicho. Eu vou dizer, olha, eu seria um sagui. O sagui é um animal ágil e que percebe muito bem cada detalhe da mata. E por isso eu seria um sagui. Relacionado a auditor. Você entende? Rômulo, fala outra profissão. Cozinheiro. Cozinheiro. Vamos lá, chefe de cozinha. Qual animal você seria? Eu falo, olha, eu seria um cachorro. Porque eu gosto muito de trabalhar com olfato. E é através do olfato que eu percebo a qualidade do alimento que eu estou fazendo. Então eu tenho muito dessa característica. Atribui uma qualidade essencial da profissão cozinheira a um animal. É assim que você responde. 13ª. Antes de eu seguir, eu vou com as outras todas, vou até a primeira. E se você quer passar na entrevista, você vai até comigo até o final, tá bom? Pra gente ir junto aí nessa empreitada. Eu tô abrindo aqui a caixa preta do RH. Mas se você já é inscrito no canal Sala de Emprego, muito obrigado. Se você não é, aqui no Sala de Emprego tem vídeos novos segundas, terças, quartas e sextas às 19 horas. Tudo sem falta sobre entrevista de emprego, LinkedIn, currículo, empregabilidade, está aqui no Sala, tá bom? De repente você quer que eu melhore o teu currículo? Você quer que eu melhore o teu LinkedIn para você conseguir mais entrevistas? Você quer treinar uma entrevista de emprego comigo? O primeiro link aqui da descrição é o meu WhatsApp, tá? Me chama aí, preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Emprego. E se você não é inscrito, me ajuda muito se você clicar aqui no inscrever-se, dá uma força enorme para esse projeto. Vamos para a 12ª pergunta. Incidência dela. 53,8% dos recrutadores e gestores que eu fiz pesquisa disseram, que perguntam, por que você quer trabalhar nesta empresa? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Resposta mais adequada. Conhecer o perfil da empresa, as características da empresa, é muito importante, e tentar associar as características da empresa a você. Então, por exemplo, que eu estou fazendo um processo seletivo para trabalhar na Rede Record de televisão, tá? Por que você quer trabalhar nessa empresa? Eu vou dizer, olha, porque a Rede Record ela é a emissora de TV mais antiga do Brasil, e porque eu sou um apaixonado pela televisão, sou um apaixonado por TV, e é por isso que eu quero trabalhar aqui. Eu pego uma característica da empresa e associo com uma característica pessoal minha. Amo TV, adoro TV, e a Rede Record é a mais antiga e uma das mais importantes. Lógico, nesse exemplo que eu estou dando, apenas para ficar translúcido. De repente estou participando lá de um processo seletivo para trabalhar na Mobile, de imóveis, Mobile, em São Paulo. Quem conhece a Mobile, escreve aí, eu conheço. Quem não conhece, fala assim, não conheço, não estou fazendo propaganda não, eu não ganho nada, mas só para interagir com você, é legal você mandar aí. Estou fazendo um processo seletivo para a Mobile. Aí eu vejo que a Mobile trabalha com móveis assim, do estilo mais vanguardista, mais moderno, do estilo mais inovador. Aí eu vou dizer, eu falo, olha, eu quero trabalhar na Mobile porque eu gosto muito de decoração moderna, de decoração inovadora, e eu, enquanto estudante de arquitetura, acho que vai ser um grande aprendizado para mim. Associo a empresa à minha característica pessoal. Dá match, funciona bem. 12ª pergunta, eu falei. 11ª, você vai comigo até a primeira? Então vamos junto. Vamos lá. Como você se vê daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a 5 anos? Rômulo, o que eu falo nessa resposta? Afinal, esse vídeo são as 15 principais perguntas e respostas da entrevista de emprego. Só para você ver como você vê daqui a 5 anos está em 57,2% das entrevistas de emprego, pelo menos os recrutadores que eu pesquisei e gestores, foi uma galera. Daqui a 5 anos, projete o teu futuro profissional em relação à vaga e à profissão que você está competindo. É assim que você vai ter sucesso, tá bom? Exemplo, estou indo fazer um trabalho ou uma entrevista para o cargo de motorista, por exemplo. Onde você se vê daqui a 5 anos? Fala, olha, me vejo fazendo outros cursos na área de motorista, me especializando em direção defensiva, me especializando em produtos perigosos, direção com produtos perigosos, mas não me vejo fazendo outra coisa. É assim que você responde. Tudo bem? Rômulo, a vaga é para decorador de festa infantil. Olha, quero estudar mais sobre decoração, quero fazer cursos de como fazer decoração e quero trabalhar nessa área de decoração infantil. É o que eu gosto. Detalhe, a vaga é para funcionário. Não vou dizer que eu quero ter minha própria empresa, porque aí não bate o que a empresa vai oferecer com aquilo que eu quero. Então é legal nessa pergunta daqui a 5 anos você associar
o teu futuro profissional ao que a empresa pode e vai oferecer na vaga. 11ª. Décima. Por que eu devo contratar você e não outro candidato? Por que eu devo contratar você e não outro candidato? Nossa, que pergunta espinhosa essa. Detalhe, hein? 56,3% dos recrutadores e gestores estão fazendo essa pergunta. Por que eu devo contratar você e não outro candidato? Resposta: não denigra nenhum candidato, não detone nenhum candidato. Ah, porque eu sou muito melhor, eu percebi que eles são fraquinhos. Você não pode dizer isso. Procure falar do seu amor pela vaga e da tua afeição por aquela profissão. Exemplo: olha, eu não conheço os outros candidatos, o contato que eu tive aqui me parece gente muito qualificada, sempre assim. Mas eu percebo que eu tenho muito atributo em relação a Excel, Word, muito atributo em relação ao inglês intermediário, e eu vi que isso são coisas que a vaga pede. Por isso que você deveria optar por mim e não por outro candidato. Pegue atributos técnicos da vaga e associe a você. E, se puder, sutilmente elogie os outros candidatos. Vai dar certo, tá? Inclusive, esse vídeo, eu deixei aqui na descrição. Eu deixei um vídeo específico que responde só essa pergunta. Porque ela tem caído muito e muita gente tem reprovado nessa pergunta. Por que eu devo contratar você e não outro candidato? Então, quando terminar este vídeo, você vai comigo até a primeira. Eu tô aqui na 10ª, tá bom? Você assiste esse outro vídeo que é show de bola, é muito legal, tá? O nono, qual é o nono, Rômulo? A nona pergunta que mais cai. 58% aproximadamente aí dos recrutadores estão perguntando isso. Me fale do seu maior erro profissional. Não, eu nunca errei, respondeu errado. Não consigo lembrar, respondeu errado. Me fale do seu maior erro profissional. Recrutadores estão perguntando, gestores estão perguntando. Fale um erro real que você tenha corrigido e que não tenha dado assim uma implicação muito significativa para o seu trabalho. Vou dar um exemplo aqui. Agora eu sou zelador de condomínio. Me fale de um erro profissional que você cometeu. Olha, num determinado momento teve um princípio de incêndio dentro de um apartamento e eu, ao chegar ao local, o erro que eu cometi foi, ao invés de verificar primeiro a segurança das pessoas dentro do apartamento, eu já busquei logo o extintor correto, tá? Mas a hora que eu entrei, eu notei e percebi que a segurança das pessoas era o mais importante. Então eu retirei as pessoas do local, dando um exemplo apenas, e aí a partir daí eu comecei a apagar o incêndio. Então essa é uma premissa, eu errei, mas eu percebi que a correção ali foi rápida e isso me ajudou bastante. Beleza. Não fale um erro que foi tipo um erro irreversível. Não fale um erro trágico. Todo mundo morreu queimado. Misericórdia. Não fala. Fala um erro mais ponderado que tenha acontecido e que você corrigiu. Tudo bem? Vamos lá então. 8ª questão. 8ª. Vamos até a primeira comigo. 8ª. Você vai passar na entrevista. Eu estou dando pergunta e resposta, pergunta e resposta. Trabalho com isso há 23 anos. Posso te ajudar. Deixa eu dar uma olhadinha na garganta aqui. A garganta não é secada. 8ª. Que está dentro, bem parecida com a nona, né? Mas fala assim, ó, qual foi o seu maior erro? Não fala de erro profissional. Qual foi o seu maior erro? Abrangência maior, tá? 58,7% dos recrutadores e gestores perguntam. Tenta atribuir algum erro voltado, por exemplo, para fora do trabalho. Vou dar um exemplo. Olha, o maior erro meu foi ter cursado filosofia, quando na verdade o que eu sempre amei foi a área de administração financeira, que é a área que eu trabalho há 10 anos. Um dia eu achei que pudesse ser filósofo. Olha que viagem, né? Então você pega alguma coisa que não tenha nada a ver com o trabalho para alocar. 7ª pergunta mais questionada nos processos seletivos e entrevistas de emprego. Essa é boa, hein? Essa é boa para você que ficou até os 14 minutos e 29 de vídeo. Qual o tipo de gestor que você não gosta de trabalhar? Que tipo de gestor você não gosta de trabalhar? Os gestores adoram perguntar isso. 61% de recrutadores e gestores perguntam isso. Qual é o tipo de gestor que você não gosta de trabalhar? Resposta correta. Olha, dá uma penteada,
boa parte de todos os chefes, gestores, coordenadores que eu trabalhei foram pessoas que me ajudaram muito. Eu sempre fui muito ajudado e eu agradeço a cada um deles por ter colaborado comigo de diferentes maneiras, dar aquela penteada na resposta. Mas eu não gosto de trabalhar com um gestor que não está focado em resultado e que não tem o cliente como protagonista. Porque quando a gente não tem o cliente como principal estrela do negócio e a gente não se foca muito em resultado, são gestores que geralmente não vão dirigir equipes campeãs. E eu gosto de trabalhar em equipe que dá resultado. Poxa vida, meu. Que top, hein? Sensacional. Uma resposta, ó. Não critica a gestora anterior, não detona a gestora anterior, e aí vem a ideia. Qual é o gestor que não é bom ou não quer resultado e tem o cliente como protagonista? Dificilmente você vai errar na resposta, tudo bem? Essa é a dica, essa é a dica. Sexta questão está em 63,4% das entrevistas. Sexta, vamos até a primeira comigo. Como você prioriza o seu trabalho? De que maneira você prioriza o seu trabalho? Qual é o teu senso de prioridade no trabalho? Qual é a resposta correta, Rômulo? Vou dar uma dica simples. Prioridade de trabalho na entrevista de emprego, você vai responder com um tripé. Qual o tripé? Equipe, cliente e gestor. Você vai dizer que as prioridades no trabalho estão ligadas a equipe, cliente e gestor. Então, eu vou dar um exemplo. Olha, para eu priorizar o meu trabalho, eu procuro entender muito bem o que o meu time está fazendo e como é que eu vou poder agregar isso. Eu não posso trabalhar sozinho, eu tenho que trabalhar em equipe. Falei o primeiro. Segunda coisa, o cliente sempre deve ter prioridade. Então, quando é alguma coisa importante de algum cliente, a gente tem que passar à frente, a gente tem que estar de olho, porque é ele que, satisfeito, faz com que o negócio gire. E outra coisa fundamental para priorizar o meu trabalho, o que é? Identificar qual é a direção que o meu gestor está dando. De acordo com a direção do gestor, eu consigo identificar qual é o tipo de priorização para o trabalho. Matou. Foi bem pra caramba. Foi muito bem. Muito bem. Muito bem mesmo. Tá bom? Só antes de seguir, eu deixei aqui na descrição dois cursos muito legais, tá? Eu deixei um curso de Excel e deixei um curso de Office. Porque nas entrevistas se pergunta muito, eu vou falar sobre isso, como é que estão os teus cursos? Que cursos você tem feito? Quais são as suas atualizações? Tá show de bola, são cursos baratos e que têm um funcionamento enorme. Os links estão na descrição. Deixa eu seguir aqui. Questão 5. Eu já falei da 15, tô na quinta, vou até a primeira. Questão 15 está em 67,2% das entrevistas de emprego. Qual é a pergunta? Como você trabalha em equipe? Pergunta comum. Como você trabalha em equipe? Dentro desse vídeo, perguntas e respostas na entrevista de emprego, a dica que eu te dou é, olha, tenta contar um case real. Tenta não falar, eu trabalho muito bem em equipe, tal. Tenta falar rápido. Fala assim, olha, eu normalmente tenho um excelente trabalho em equipe. Por exemplo, na última empresa que eu trabalhei, nós tínhamos lá 10 pessoas dentro da equipe. E nós fazíamos funções o tempo todo que se relacionavam. E todo esse trabalho que a gente fazia, nós tínhamos em média uma satisfação de cliente de 88% a 90% por mês. A gente era medido por isso. E esse trabalho em equipe que a gente desenvolvia através da comunicação, através de sistemas e aplicativos para a gente entender o que cada um estava fazendo para as coisas funcionarem bem. Quando perguntar de trabalho em equipe, tenta vir com um exemplo real. Já tenta vir com um exemplo assim, ó, direcionado e real, tá bom? Para que realmente você consiga responder bem. Não adianta ficar categorizando o que é trabalho em equipe, como é que funciona o trabalho em equipe. Tenta vir com um caso que vocês resolverem em equipe, que vocês resolverem em time, tá bom? Vou dar um exemplo aqui do time do Sala de Emprego. Olha, meu time no Sala de Emprego, nós tivemos o caso do Nicolas. O Nicolas estava 2 anos fora do mercado de trabalho. Depois que a gente se reuniu, entendeu o caso dele, fizemos uma reunião, conversamos com ele, identificamos como é que a gente poderia melhorar o LinkedIn dele, o currículo dele. A gente reprogramou tudo isso, colocamos de novo o currículo no mercado. Em um mês, ele participou de 4 entrevistas e foi aprovado e já está trabalhando. Esse é um caso real, tá? Se você quer contratar nossa consultoria, o nosso telefone está aqui embaixo. Mas eu falei de trabalho em equipe. Como é que foi resolvido? É a quinta pergunta.
Rômulo, qual é a quarta pergunta? Vai chegar a primeira comigo? Vamos lá. Qual é a quarta pergunta mais comum nas entrevistas de emprego, em perguntas e respostas na entrevista de emprego? Pergunta: qual é a sua pretensão salarial? Nossa, essa eu vou até beber água. Qual é a sua pretensão salarial? Quando perguntado sobre isso, a dica que eu vou te dar é assim, ó, tem duas coisas importantes. A lei das médias. O que é a lei das médias? Você nunca vai falar um valor exato. Ah, minha pretensão é 2.500. Não. Você vai trabalhar com um intervalo de valor. Por exemplo, minha pretensão de 2.200 a 2.600. Sempre um intervalo. Por quê? Porque é mais difícil você errar o que o recrutador realmente pode e deve oferecer. Essa é uma sacada, tá bom? E a segunda, o que é? Vai na aba do Indeed. Lá no Indeed tem uma aba. No Indeed tem a aba busca, a aba depoimentos e a aba salário. Entra lá na aba salário e digita qual é a tua profissão e região. Vai aparecer quanto estão pagando naquela região. Aí, exemplo, um médico do trabalho, média salarial 8.500. Exemplo, cidade, Maringá, adoro Maringá no Paraná. Beleza, então tá ali. Eu vou falar, é 8.500, então eu vou ficar numa faixa aí de 8.200 a 8.600. Eu fico dentro da faixa para não errar a resposta que eu vou construir. É assim que se responde pretensão salarial. Se você chegou até os 21 minutos e 32 de vídeo, que é o que eu estou agora, coloca aqui nos comentários para interagir comigo. Eu cheguei, para eu saber que realmente você está aqui comigo e que você vai até a primeira pergunta mais comum nas entrevistas de emprego. Olha essa, 73,4% dos recrutadores e gestores perguntam para os candidatos: por que você saiu da última empresa? Por que você saiu da última empresa? Rômulo, como respondo isso? Vamos lá. Primeira dica: evite contar de conflitos, brigas, tretas. A preferência normalmente é por clientes que saíram, por candidatos ou pessoas que saíram em paz. Rômulo, mas eu saí brigado. Tenta omitir isso. Tenta omitir, não é mentir, tenta não contar, tá bom? E sempre tenta trabalhar no sentido de parceria. Vou dar um exemplo. Olha, na Arno, onde eu trabalhei aí nesses últimos 2 anos, foi um período de grande aprendizado. Houve um grande desligamento por causa da crise que aconteceu, da Covid. Houveram 4 cortes de funcionários. Quando chegou no 5º corte, boa parte do meu setor também foi cortado e eu acabei sendo desligado, mas saio muito grato por tudo que aprendi. Veja bem, não falei que fui no primeiro corte. Olha como é diferente. Eu fui cortado. Dá a impressão de que, putz, mas por que não cortou outras pessoas e cortou você? Eu contei que houveram vários cortes antes de chegar a mim. Vamos supor que esse relato seja real. Então, até o momento de ser demitido, você tem que saber contar. Tá? Evite. Eu fui demitido porque eu tive um desentendimento muito sério com o meu chefe. Evite. Mas foi isso, Rômulo. Quanto tempo trabalhou lá? 1 ano e meio? Trabalhei 1 ano e meio, foi um tempo bom, um tempo de aprendizado, um tempo que eu gostei muito, né? Mas chegou um momento ali que eu e meu chefe sentamos, conversamos, eu entendi que era necessário buscar uma outra oportunidade, agradeci e fizemos um acordo. Contei a mesma coisa, sem falar de que foi uma baita treta. Evite falar de briga, que não se reprova na entrevista. Tudo bem? Qual é a segunda pergunta que mais cai nas entrevistas de emprego? 79,6% das pessoas que eu entrevistei, RHs e gestores, disseram que perguntam o seguinte: me fale sobre você. Me fale sobre você. Rômulo, perguntinha danada, hein? Pois é, me fale sobre você. O que você responde? Pode falar qualquer coisa, Rômulo? Então, mais ou menos. Eu vou dar 2 dicas que são, assim, básicas para você responder essa pergunta, já que o vídeo é perguntas e respostas na entrevista de emprego. Me fale sobre você. Procure mostrar que você tem uma vida equilibrada. Uma vida equilibrada. O que é uma vida equilibrada? Mentalmente, socialmente, familiarmente equilibrada. Eu vou dar um exemplo.
e que o Me Fale Sobre Você tem alguma relação com a vaga. Vou dar um exemplo. Rômulo, me fale sobre você. Olha, eu sou uma pessoa tranquila, né? Tenho 2 filhas, eu tenho a minha esposa. A gente gosta de lazer como assistir uma série junto, passear ao parque. E uma característica minha, exemplo, a vaga é para trabalhar com atendimento ao cliente, recepcionista. E eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de lidar com gente, eu me sinto bem em ajudar pessoas. Eu acho que isso é uma missão de qualquer ser humano e é assim que eu me descrevo, é assim que eu posso falar sobre mim. Falei da minha vida emocional, social, equilibrada e associei com a vaga. O que pode ser uma casca de banana nessa pergunta 2 aqui que eu vou dar a dica para você depois de eu molhar a garganta de novo, porque esse aqui é um longa-metragem do Sala de Emprego. Mas um longa-metragem que se você está até os 26 minutos de vídeo comigo, você tem muita chance de ser aprovado na entrevista, hein? Muita chance. Muita chance mesmo. Mas voltando, evite falar do Me Fale Sobre Você, sobre coisas muito radicais, sabe? Sobre coisas muito, né? Olha, eu sou uma pessoa que gosto muito de jiu-jitsu, eu gosto muito de paraquedas, eu gosto muito... Isso reprova, sério. Qual o medo do recrutador ou gestor? E se a pessoa se machuca? E se ela não vem trabalhar porque ela se contundiu, ela se lesionou? Então evite falar de extremos. Mas, Rômulo, eu adoro praticar um jiu-jitsu. Tudo bem, não fala. Tenta falar de coisas que você faz que são mais tranquilas, mais sossegadas, tá bom? Fale sobre coisas mais moderadas, sim? Evite abrir intimidade. Evite, eu sou muito namoradeiro. Evite abrir intimidade. Fale sobre uma vida mais equilibrada, tentando relacionar perfil pessoal com a vaga, tá bom? E qual é a pergunta que mais perguntam nas entrevistas de emprego? E eu vou dar dica de resposta para você. Por que eu devo te contratar? Por que eu devo te contratar? Tem relação com aquela pergunta 10ª, que eu falei porque eu devo contratar você, não outro candidato, mas essa aqui é específica sobre você. Por que eu devo te contratar? Qual é a dica que eu vou dar para você responder bem essa pergunta? Basicamente, tente fazer um bom match entre a vaga e o seu perfil pessoal. Tá? Vou dar um exemplo. A vaga está pedindo, presta atenção, Excel avançado, deixei o link aqui embaixo para você fazer o curso. Excel avançado, a vaga está pedindo alguém com paciência e a vaga está pedindo alguém que tenha disponibilidade para viajar a trabalho. É o que a vaga está pedindo. Tá? O que eu vou dizer? Por que você deve me contratar? Olha, eu sou uma pessoa que tem experiência com viagem executiva, com viagem a trabalho. Eu tenho muito contato com cliente de outros estados. Essa questão cultural para mim já é muito comum. Eu tenho Excel avançado, inclusive eu fiz o curso do básico ao avançado, que eu aprendi bastante, que é o curso que está aqui embaixo. E eu tive muito interesse pela vaga por acreditar que eu realmente tenho as condições necessárias. Então, e é uma empresa que eu me apaixonei, tenta trazer detalhes da empresa que não estão em qualquer lugar. Tenta ir na rede social, tenta no Instagram da empresa, tenta identificar algum ponto que está fora, né, daquilo que todo mundo já sabe sobre a empresa. E é por isso que você deve me contratar. Tá? Então, você, na verdade, quando responder essa pergunta, que é a mais comum nas entrevistas de emprego do Brasil e muito do mundo também, porque eu faço processo seletivo com pessoas de outros lugares do mundo, às vezes, orientando aqui pelo Sala de Emprego, gente da Itália, gente, enfim, da Irlanda, de tantos lugares, ó. Faça um match entre a vaga e você. Esse match tem que relacionar competências técnicas e tem que relacionar a vaga. Eu vou pegar outro exemplo, tá? Vamos supor que eu sou enfermeiro e o hospital é um hospital com estilo de hotelaria hospitalar, um hospital classe A+. Por que eu devo te contratar? Olha, porque eu tenho bastante experiência com pacientes exigentes, com hotelaria hospitalar. Eu trabalhei durante 4 anos e eu sou um apaixonado pela profissão da enfermagem. Então, eu acredito que, pelas exigências que você mencionou, que precisa de alguém que conhece hotelaria hospitalar, que tem experiência com enfermagem, que tem experiência com enfermagem em UTI, é algo que eu trabalhei 5 anos, eu acredito que eu seja um candidato, que realmente você nem vai apostar,
você é um candidato, eu sou um candidato que eu vou conseguir chegar e resolver aquilo que você precisa e aquilo que você necessita. Aí foi, né, uma boa resposta, e eu falei das 15 perguntas que mais estão comuns nos processos seletivos de RH e de gestor. E dei dica de resposta das 15. Se você quiser voltar ao vídeo, volta. Compartilhe o vídeo, porque foi fruto de uma pesquisa enorme que eu fiz. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do vídeo do Sala de Emprego, faz inscrição no canal e não deixa de ajudar esse projeto. Como é que se ajuda esse projeto do Sala de Emprego? Qualquer coisa que você for comprar, um celular, uma resma de sulfite, um chocolate, uma almofada, não importa. Vai na descrição, tem todos os links da Amazon para você fazer compras. Cada compra que você faz aqui, você paga barato, os links do Sala de Emprego, mais barato, e você ajuda esse projeto do Sala de Emprego, tá bom? Eu estou torcendo muito por você nessa entrevista de emprego. E obrigado por você ter chegado até os 30 minutos e 57. Se você chegou, escreve aqui nos comentários assim, ó, intensivão, intensivão. Eu vou saber que você chegou aos 30 minutos de vídeo, que no YouTube é um desafio. Um abraço, excelente entrevista de emprego e até mais. Tchau, tchau.